O nome Metallica foi roubado pelo Lars Ulrich. Na época que ele e o James estavam decidindo o nome da sua banda, um amigo dele estava para lançar uma revista de heavy metal e perguntou: "Ô Lars, que nome que você prefere para minha fanzine? Metal Mania ou Metallica?" O Lars achou Metallica perfeito, virou pro amigo e falou: "Pô, Metal Mania é muito melhor, hein?" E você sabe o que é pior? O Lars conseguiu se safar dessa. The name Metallica was on there, so I thought that was quite a good name, so I quickly thought to myself that I should steal that from him, so I just took that and basically told him to call his magazine something else, which he then did. E Rolling Stones é música, é revista ou é banda? Mamonas Assassinas, Eminem, Daft Punk, quais os significados desses nomes? De onde eles vieram? É exatamente isso que a gente vai ver aqui hoje. Além de toda essa treta do Metallica, eu investiguei a origem e o significado do nome de 32 artistas para descobrir os segredos de um bom nome de banda. Se você tem a curiosidade de saber por que o Snoop Dogg e o Charlie Brown Jr. tem um nome que veio do mesmo desenho, você tá aqui no lugar certo. Então pegue a sua coquinha gelada, prepare as suas abóboras amassadas e hoje você vai aprender um arsenal de significados para toda vez que surgir um assunto musical no boteco, você ter aquele bom papo furado. Vai, minha querida Gislene, traz o meu dicionário inglês-português que hoje a gente vai falar sobre nomes de banda. Então bora, The Rolling Stones. O nome Rolling Stones surgiu de um pequeno improviso. Em 62, Brian Jones, um dos fundadores da banda, estava no telefone promovendo um show quando a repórter virou pra ele e perguntou: "Tá, mas e qual que é o nome da sua banda?" E os caras não tinham um nome ainda. Ele olhou pro chão, viu um disco do Muddy Waters jogado assim, com a música Rolling Stone e mandou The Rolling Stones. O detalhe é que esse termo da banda, da música e até da revista vem de um ditado em inglês antigo que diz: "Pedras rolantes não criam limo", que fica aberto aí para sua própria interpretação. You got a boy child coming, he gonna be a rolling stone. The Beatles. Beatles é um trocadilho do carilho, quem diria, né? O John Lennon se inspirou na banda The Crickets, do Buddy Holly, e pensou: pô, The Beatles, se tinha os grilos, agora ia ter os besouros. Depois eles foram mudar a ortografia pra Beatles, com o beat de batida no começo. The Who, antes de se chamar The Who, a banda se chamava The Detours, mas eles tiveram que trocar esse nome porque já existia uma outra banda com ele. Aí um amigo deles, o Richard Barnes, sugeriu The Who. Por quê? Porque era uma piadinha. Quando alguém perguntasse: "Tá, mas e qual que é o nome da banda?", a resposta seria The Who? Tipo, banda quem? Como se a pessoa não tivesse entendido, sabe? Bem em inglês esse humor, né? Sex Pistols parece nome de sex shop, porque basicamente é isso mesmo. A ideia veio do empresário Malcolm McLaren, que tinha uma loja de roupas com a sua parceira Vivienne Westwood. A boutique se chamava Sex. A banda, inclusive, surgiu como um jeito de promover essa lojinha. E aí ele juntou o Sex com o Pistols, que era de pistolas, mas também é uma gíria pra bigolim. Bigolim é foda. E pra completar, o primeiro álbum saiu com o título Não Ligue para as Bolas, Aqui Estão as Pistolas. Essa tradução livre é minha, claro, né? Mas você sacou o trocadilho? Ramones, que não é The Ramones, é só Ramones, né? Nenhum deles tinha o sobrenome Ramone, de verdade. E aliás, eles nem eram parentes. O baixista Didi Ramone se inspirou no pseudônimo que o Paul McCartney usava para fazer check-in nos hotéis. Para não dar o seu nome verdadeiro no auge da fama, ele se apresentava como Paul Ramone. E aí o Didi resolveu adotar esse sobrenome fictício e acabou convencendo o resto da banda toda a fazer o mesmo. E se você parar para pensar, isso liga os nossos Raimundos, os Ramones brasileiros, direto ao Paul McCartney. Que coisa, né? Pink Floyd é fácil, veio da coleção de discos do Syd Barrett. Ele juntou o nome de dois músicos de blues, o Pink Anderson e o Floyd Council. E aí saiu The Pink Floyd Sound, que depois eles encurtaram só pra Pink Floyd. When I die, hallelujah, bye bye, I will fly away. Queen
O nome Queen foi escolhido pelo próprio Freddie Mercury. A banda se chamava Smile antes, mas ele queria algo maior e trouxe Queen. Era curto, forte, mas principalmente era uma gíria usada nos anos 70 para se referir a homens gays ou afeminados. Os outros caras da banda acharam meio estranho, mas o Fred bancou a provocação. É tipo quando você pega um apelido que criaram pra te zoar, sabe? E transforma na sua identidade. Todo mundo tem um amigo desse, né? Só que aqui o Fred Mercury fez com uma classe digna de um rei mesmo. Antes de a gente partir pro heavy metal, considere se inscrever, dar um like aqui no vídeo, que isso ajuda pacas. Partimos do rock pro heavy metal. Metallica tem uma origem engraçada, como eu já te contei. Surgiu de uma manipulação do Lars Ulrich com um amigo dele. Esse amigo, o Ron Quintana, até hoje é conhecido como o cara que nomeou Metallica. E por sorte, ele levou essa manipulação na esportiva. Agora, Lars, porra, velho, você não se ajuda, né, meu querido? Iron Maiden era um instrumento de tortura medieval, um caixão de metal cheio de espeto afiado por dentro. A banda achou que esse nome combinava com o clima sombrio e teatral que eles estavam querendo passar. Mas tem um detalhe, talvez esse instrumento medieval nunca tenha existido de verdade. É mais mito do que fato histórico, mas para uma banda de heavy metal, funcionou bem pacas, né? Pantera é nome de banda, é nome de bicho, é nome de jogador de futebol e também é nome de carro. E foi justamente do esportivo De Tomaso Pantera que a banda Pantera tirou seu nome. Segundo o baterista Vinnie Paul, foi um amigo de escola do baixista Rex Brown que sugeriu o nome e a banda curtiu. De Tomaso Pantera. Gojira. Você já escutou Gojira? Porra, é bom demais. Essa banda começou em 96 com o nome Godzilla e ficou quase 8 anos assim, até que os japoneses, donos dos direitos do monstro, vieram cobrar os caras. Então, para escapar do processo, eles trocaram de Godzilla para Gojira, que é exatamente como se fala Godzilla em japonês. Gojira. Ou seja, a treta jurídica acabou deixando o nome ainda melhor, na minha opinião. Sepultura do Brasil! O nome mais brasileiro do metal mundial nasceu em 84. O Max Cavaleira contou esses tempos de onde veio esse nome. Ele costumava aprender as letras e nomes das músicas em inglês usando um dicionário tradutor. E certo dia ali ele estava ouvindo Motorhead, exatamente na música Dancing on Your Grave, que em bom português significa dançando na sua sepultura. My English came from dictionary and Black Sabbath album, translating everything. I want to know what those guys were saying. Black Sabbath, ou Black Sabbath para nós brasileiros, significa literalmente sábado negro. Mas esse sábado tinha uma conotação ainda mais sombria. Era o nome dado a uma reunião de bruxas lá nos tempos medievais. Só que a banda nem sabia disso e não precisou ir tão longe para pegar esse nome. Depois de um ensaio, eles saíram do estúdio onde estavam, olharam para o cinema que ficava em frente e viram em cartaz um filme italiano de terror chamado Black Sabbath. This is Black Sabbath. E aí veio o estalo. Se as pessoas estão pagando pra sentir medo no cinema, por que elas não vão pagar pra sentir medo na música também? Ok, do heavy metal vamos para o rock alternativo. Essa classificação aqui é um pouco solta, tá? Não vai levar tão a sério isso aqui. Arctic Monkeys. Você acha que Macacos do Ártico é um bom nome de banda? Pois é. Nem os próprios caras do Arctic Monkeys acham um bom nome. Ele tinha sido inventado pelo guitarrista da banda, o Jamie Cook, ainda na época da escola, bem antes da banda existir, simplesmente porque ele tinha achado um nome legal, soava diferente. Tem gente que acredita que esse nome pode ser também uma piada com a gíria inglesa Northern Monkey, o macaco do norte, usada pra zoar quem vem do norte da Inglaterra, exatamente de onde eles vieram, de Sheffield. Mas isso é só uma suposição, o verdadeiro significado nunca foi revelado. Foo Fighters. Quando o Dave Grohl saiu do Nirvana, ele gravou um projeto em que compôs e tocou
tudo, baixo, voz, guitarra, bateria, mas ao invés de lançar o projeto com o próprio nome, ele quis dar uma cara de banda pra parecer que era um grupo inteiro. E aí nasceu os Foo Fighters. Esse nome veio de um termo usado pelos pilotos de caça na Segunda Guerra Mundial para descrever OVNIs, objetos voadores que eles juravam que voavam junto com eles. É um nome meio estranho pra uma banda, né? Até o próprio Dave Grohl acha ele meio idiota. Mas como muitos dessa lista, foi o nome que colou. The Strokes. Julian Casablancas, vocalista do Strokes, é filho de John Casablancas, o cara que descobriu a Gisele Bündchen. Pois é, além de Nepo Baby, o Julian foi o fundador dos Strokes. Eles começaram a tocar juntos ali ainda sem nome. Aí todo ensaio a banda jogava alguns nomes pra ver se algum colava. Certo dia, Julian sugeriu, meio sem convicção, The Strokes. Não tinha muito significado, era mais estética mesmo, soava forte, moderno, e o nome acabou ficando também pela sua ambiguidade. Strokes pode ser pincelada de tinta, golpe ou até derrames, que eu já não sei se eu curto muito esse último significado, né? O que você acha? Queens of the Stone Age. Esse nome já existia antes mesmo da banda. Quem inventou foi o produtor da Kyuss, antiga banda do Josh Homme. Quando o Josh foi montar um novo grupo, eles chegaram a se chamar Gamma Ray e até lançaram um EP no começo da carreira. Só que já existia uma banda alemã com esse nome, e aí eles tiveram que trocar. E aí o Josh resolveu desenterrar aquele apelido da Kyuss e assumir de vez o que o ex-produtor tinha chamado eles. Segundo o próprio Josh, o nome não era Kings of the Stone Age porque ia soar muito macho. Foi essa expressão que ele usou mesmo. Nirvana. O Kurt Cobain praticamente roubou o nome Nirvana. Já existia uma banda de rock psicodélico lá nos anos 60 com esse nome. Claro que isso aí virou uma treta jurídica, né? Depois de um processo, as duas bandas chegaram a um acordo judicial pra usar o mesmo nome ao mesmo tempo. Quem que acabou ficando com o nome no fim? Quem fez mais sucesso, claro. A palavra Nirvana no budismo significa um estado de iluminação, paz, o que era no mínimo uma ironia pra barulheira que o Nirvana fazia nos anos 90. I'm so happy, 'cause today I shake my head. Tame Impala. Impala é um antílope africano, um bicho. Já o Impala domesticado, Tame Impala, é um projeto de rock psicodélico do Kevin Parker, um cara que escreve, toca e produz praticamente tudo sozinho. O nome Tame Impala vem justamente desse contraste entre domesticado e selvagem. O Kevin já descreveu esse nome como aquele momento em que você cruza com um impala na savana africana. Você encara o bicho por alguns segundos, quase como se ele tivesse sido domesticado, e logo depois ele vai embora. Poético, né? Ok, saímos das florestas do rock alternativo e entramos nas veredas do pop e do eletrônico. Daft Punk. Daft Punk significa punk idiota em inglês. E quem seria capaz de falar disso da melhor dupla de música eletrônica da história? Pois é, foi um crítico musical. Em 93, quando o Thomas Bangalter e o Guy Manuel de Homem Cristo, os dois caras do Daft Punk, quando eles ainda tocavam numa banda chamada Darling, um jornalista da revista Melody Maker detonou uma demo deles dizendo que soava como a Daft Punk Trash, ou seja, um barulho tosco de punk idiota. E ao invés de se ofender, a dupla achou a frase perfeita, cortou direto pro que interessava. Daft Punk. ABBA é um nome místico? É uma palavra cheia de significado? Não, o nome do grupo é só a junção das iniciais de Agnetha, Bjorn, Benny e Anne Fried. Ideia ruim? Talvez, né? Mas em 74, quando eles ganharam o Eurovision, aquelas 4 letras colaram de um jeito que nunca mais iam ser esquecidas. Gorillaz! O nome Gorillaz talvez seja um outro capítulo da treta entre Blur e Oasis. A banda dos macacos virtuais foi criada pelo Damon Albarn, do Blur. E bem durante o auge das provocações das duas bandas, o Noel Gallagher comentou numa entrevista: a galera fica comparando nossa rivalidade, dizendo que o Blur é os Beatles e o Oasis é o Rolling Stones. O Oasis é os Beatles e os Stones. O Blur é o maldito Monkees, numa alusão aos Monkees, que foram uma boy band nos anos 60, criada pra surfar aquele sucesso dos Beatles, com o nome escrito errado de propósito. Igualzinho a quem?
Então muita gente acredita que o Damon escolheu esse nome como uma piadinha com essa treta. Lady Gaga. Lady Gaga, você nunca será famosa. Essa frase não é minha, era de uns colegas de faculdade da Stephanie Germanotta, antes de ela virar Lady. Em 2007, esses caras chegaram a criar um grupo de Facebook só pra fazer bullying com ela. Mas eles não contavam que a Stephanie ia se inspirar na música Radio Gaga do Queen para criar o seu nome artístico. E pelo que eu tô vendo aqui, a nossa eterna Juntos e Shallow Now já acumula um Oscar, 13 Grammys, 2 Globos de Ouro, 18 VMAs e 10 recordes do Guinness. Acho que foi o espírito do Freddie Mercury que deu esse empurrãozinho, né? Do pop pro hip hop. Eminem. O Eminem criou esse nome artístico para não tomar um processo dos chocolates M&M. No começo da carreira ele assinava igualzinho, M e comercial M, por causa das iniciais do seu nome de batismo, Marshall Bruce Mathers III. E se você não pegou ainda, o M&M em inglês fica Eminem. Mas além do nome, ele criou 3 personas diferentes. Marshall Mathers aparece quando ele rima sobre a família, problemas pessoais e a infância difícil. O Eminem mesmo é o rapper competitivo, técnico, a marca global. E o Slim Shady é o alter ego caótico, sarcástico e sem filtro. Foi principalmente o Slim Shady que ajudou ele a explodir no rap mundial. Tupac não era nome artístico, era o nome do rapper mesmo. Só que ele não nasceu assim. Lesane Parish Crooks veio ao mundo em 71, numa época em que a mãe dele ainda não era ativista política. Alguns anos depois, ela entrou pros Panteras Negras, se casou de novo e decidiu renomear o filho como uma homenagem a um líder indígena peruano. O Tupac Amaru II tinha liderado uma revolta contra os espanhóis no século XVIII. Então o rapper, ainda bebê, recebeu um nome de guerra, histórico, revolucionário. Grab your Glocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Snoop Dogg. Me diz uma coisa, você acha que o Snoop Dogg é parecido com o Snoopy do desenho? Se você não acha, a mãe dele com certeza achava. O rapper nasceu Calvin Cordozar Brothers Jr., que, vamos combinar aqui, é um nome bem ruim pra rapper, né? Até a mãe dele achou ruim, porque desde pequenininho ela já chamava o pequeno Calvin de Snoopy, já que ele assistia tanto aos desenhos dos Peanuts que começou a se parecer com o Snoopy. Esse apelido infantil acabou pegando pra vida toda. Mais tarde, quando ele foi entrar no rap, ele adicionou o D-O-double-G, o Dog, em homenagem ao mentor dele, The D.O.C., Jay-Z. O Jay-Z juntou 3 histórias diferentes que culminaram nesse nome. O apelido do Sean Carter, quando ele começou a rimar nas ruas do Brooklyn, era Jazzy. O mentor dele se chamava Jaz-O, e a linha do metrô que cruzava o bairro dele era JZ. Pô, esse nome tinha que ser mesmo, né? Wu-Tang Clan. O Wu-Tang Clan, um dos maiores grupos de rap da história, tirou esse nome de um filme de Kung Fu dos anos 80 chamado Shaolin and the Wu-Tang. Wu-Tang é o nome de uma escola lendária chinesa de artes marciais. O RZA, que liderava o grupo, era obcecado por esses filmes, a ponto de encher as músicas de referências a Kung Fu. No álbum Enter the Wu-Tang Clan 36 Chambers, por exemplo, o título já vem do clássico The 36th Chamber of Shaolin. Pra fechar nosso vídeo aqui, bandas e artistas brasileiros. Os Mutantes. Mutantes, antes de ser nome de novela ruim, era o nome de uma das bandas mais lendárias do Brasil. No começo, Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias se apresentavam como Os Bruxos, tocando Beatles e Stones em festinhas e programas de calouros. Até que eles foram conhecer o Rony Von, sim, nosso querido ator, apresentador, músico, que tinha um programa na TV. E quando o grupo foi se apresentar lá, ele apresentou eles como Os Mutantes. O nome tinha sido pegado emprestado do livro O Império dos Mutantes e grudou na hora, simples assim. Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas, talvez você ache que vem da planta tóxica, né? Que era o que eu achava. Mas não só isso. Lá em 94, a banda ainda se chamava Utopia e tocava um som mais sério, tipo um Legião Urbana. E aí
Aí eles decidiram mudar pra algo mais escrachado. Começaram a testar alguns nomes absurdos e um deles foi Mamonas Assassinas do Espaço. O produtor Rick Bonadil achou o nome longo demais e sugeriu cortar o do espaço. Nascia ali Mamonas Assassinas, um nome com duplo sentido, porque podia ser a planta como aquele pequeno logo que eles tinham, mas também era o aumentativo de mamas. Como é que eu não vi essa referência, né? Tá bem na capa do disco que eles lançaram lá nos anos 90. Eu ganhei esse disco quando eu tinha 6 anos. Eu acho que a minha ingenuidade não me permitiu ver esse sentido. Vejo as pessoas que me cercam, tudo é alegre entre eles. Chico Science e Nação Zumbi. O Chico Science foi a minha inspiração pra Sim You Knows. Mentira, mas eu achei que, porra, cola pacas, né? Primeiro nome um apelido, segundo nome em inglês, mas nada a ver. Chico Science era o alter ego de Francisco Assis França, um cara muito foda que misturava rap, maracatu e rock e ajudou a criar o som do Mangue Beat. O Science foi uma sugestão de um amigo, justamente porque o Chico curtia fazer uma mistura de estilos e também ficção científica. A Nação Zumbi era uma homenagem direta ao Zumbi dos Palmares, um símbolo da resistência negra no Brasil. O movimento Mangue Beat, que eles ajudaram a criar junto com outras bandas, Mundo Livre S.A. e tal, foi muito foda. Da Lama ao Caos é um dos maiores discos da história do Brasil, e talvez caiba um vídeo só sobre Mangue Beat aqui, o que você acha? Charlie Brown Jr. Ainda bem que o Charlie Brown Jr. adotou esse nome, né? Porque antes eles se chamavam What's Up, lá no começo. Pois é, será que se o Charlie Brown Jr. tivesse mantido o nome WhatsApp, o WhatsApp aplicativo teria se chamado WhatsApp, ou a gente chamaria o Charlie Brown Jr. de Zap? Fica aí o questionamento. Esse nome surgiu num dia chuvoso lá em Santos, nos idos de 1992. O Chorão tava tentando estacionar o carro no meio daquele temporal e a água já tava quase meio metro, batendo no para-choque dele, quando de repente essa onda bateu numa barraquinha que tava perto e derrubou um monte de coco. Qual que era o nome da barraca? Charlie Brown, com um desenho do personagem dos Peanuts bem ali na frente. E enquanto ele recolhia aqueles cocos pra não saírem boiando, ele pensou, porra, isso aqui é um sinal, tá aí o nome da minha banda. O Júnior veio depois pra duas coisas. Primeiro, pra evitar processo com os caras do desenho, e segundo, pra mostrar que eles eram um tipo de filhos da geração anterior do rock. Próximo a uma barraca de coco. O bagulho bateu. Ele tá falando o bagulho, bateu. É, bateu na barraca, bateu na gente. Eu vou botar pra tu bater, pra tu não dizer que eu não botei, pra tu bater, aquela história. Aí pegou. Charlie Brown. É isso aí. É isso, eu queria convidar você a deixar algum nome de banda ou artista que você conhece que eu não falei aqui nos comentários, pra gente expandir essa lista pra milhares de nomes. E quem sabe eu já não faço aí uma seleção pra fazer uma parte 2 desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. É você e a Gislene, claro. Obrigado, Gislene, que fazem esse canal aqui ser essa belezura que é. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!